Twitter e no YouTube. É isso aí. Vai preparando a massa do seu cuscuz que o programa de hoje está só começando. Todas as terças você fica com a gente sempre às 12 horas com o Cuscuz com o quê? Com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. Hoje nós estamos recebendo a poeta, ensaísta, pesquisadora e doutora em comunicação pela PUC São Paulo, Maria Alice Amorim, para falarmos sobre o nosso Nordeste e sobre o seu mais novo livro, Pelejas em Rede, lançado no último sábado, dia 4 de maio. Seja bem-vindo à Rádio Paulo Freire. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui. É muito bom tê-la conosco. E você que nos acompanha especialmente pelo Facebook, do que você gosta mais da nossa cultura nordestina? Responda a gente na live do programa. Bom, primeiramente, como a poesia entrou na sua vida? É uma boa pergunta. Desde criança eu gosto muito de poesia e na adolescência tinha uma professora que gostava muito de poesia, inclusive ela era cearense e nas aulas dela ela falava muito sobre cordel. E aí eu já comecei a ficar assim, ai meu Deus, o que é isso, cordel? Eu não conhecia. Comecei a criar aquela expectativa e aquele desejo de ter um contato mais sistemático com o cordel. Isso era no interior, no sertão. Depois, quando me mudei para o Recife, comecei a ter um contato mais sistemático, não só com a poesia já impressa, mas sobretudo com os poetas. Que bacana. Você é natural de? Eu, na verdade, nasci em Juazeiro da Bahia e me criei em Petrolina, que é só atravessar a ponte, né, do outro lado do rio, e ali são duas cidades irmãs. E até os 16 anos fiquei lá, no sertão. A partir daí vim para o Recife fazer faculdade, estudar, me preparar, né, para a universidade. E no Recife a gente tem uma cultura muito exuberante, né, a cultura popular, as tradições todas. Então isso me encantou desde o princípio e eu comecei a frequentar a Praça do Mercado, os sebos, as livrarias, e encontrar cordel em tudo quanto era lugar, nos festivais de violeiros. Então, de repente, eu mergulhei no universo que eu realmente gostaria de ter mergulhado. Que coisa boa, né? E você lembra dos seus primeiros poemas? Sobre o que eram? Lembra desses poemas? Sim, lembro. Poemas muito ligados com a natureza, né? Com a coisa mais telúrica e também com o amor. Então, isso eu comecei a escrever realmente, me dedicar de verdade quando vim morar no Recife. Mas, assim, com uns 14, 15 anos, fazia alguns poemas, mas, assim, muito ainda iniciante. Seu trabalho envolve bastante a cultura nordestina. O que mais você gosta da nossa cultura? Ai, tanta coisa. A cultura toda. Não, então. Na verdade, eu gosto muitíssimo da poesia, das poéticas de tradição oral. Inclusive, aí a gente também coloca o cordel. Embora a gente tenha o cordel impresso, né, não é improvisado, mas a gente também coloca dentro desse universo das poéticas de tradição oral. E gosto muito dos folguedos, das festas de rua e do carnaval. O carnaval realmente assim, é uma grande paixão. E o que é que você acha que faz a cultura nordestina ser tão particular? Assim, quando a gente olha para o Brasil inteiro, a gente vê a cultura nordestina sempre como algo diferente, né? Mas que ao mesmo tempo é aquela coisa que agrada quase todo nordestino. Então, nós temos algumas questões, né, que são relacionadas com de que maneira o território nordestino, pernambucano, foi sendo ocupado ao longo desses 500 anos de história que a gente registra como história a partir da colonização, né, a partir de Portugal. Então, a gente tem locais que são muito fortes em poesia, por exemplo, na Paraíba, né, pelo sertão. E por conta do isolamento, né? Primeiro que a gente teve em Pernambuco, por exemplo, muita riqueza. Então, a riqueza, ela fazia com que tudo se expandisse, né? Depois, a gente criou espécies de nichos culturais, ou seja, ambientes na Zona da Mata, por exemplo, no sertão, que eram muito afastados dos núcleos urbanos mais movimentados. Isso fazia com que as pessoas tivessem que o tempo inteiro viver a sociabilização, a sociabilidade
com essas expressões, com essas formas de lazer. Então a poesia, ela era o tempo inteiro apreciada nos rincões mais distantes, né? Tinha normalmente alguém que lia ou os recitadores, né? Depois tinha a questão das notícias chegarem também através da poesia. Então o cordel também é como uma maneira de noticiar os acontecimentos, né? Do Brasil, do mundo, das cidades grandes. Depois várias festas como o Mamulengo, né? Que era a noite inteira, o Cavalo Marinho, que era a noite inteira. Então, assim, eram festas nos finais de semana para celebrar, né? Celebrar a colheita, celebrar a fartura, a diversão, a alegria de estar juntos. Então, esse universo, né, bastante rico, bastante diversificado e, ao mesmo tempo, com um certo isolamento, fizeram com que essas raízes, né, elas se aprofundassem mais e permanecessem ali com muita consistência, né, com muita densidade. Isso é bom porque, na verdade, a gente tem camadas e camadas de memórias culturais que vão se desenvolvendo, né, continuando em atuação, como a gente vê o cordel, por exemplo, como a gente vê as tradições populares no carnaval, como a gente vê o Cavalo Marinho, né, que é uma festa de ciclo natalino. Então, os ciclos festivos, eles são muito marcados e têm características muito particulares. Isso realmente é muito rico e muito bonito. E como é que você começou a se interessar pela cultura do Nordeste como algo que poderia ser estudado e aprofundado em pesquisa acadêmica? Sim. Inicialmente, quando eu vim para o Recife estudar, eu decidi que ia fazer um curso da área de saúde. Fui fazer psicologia. No meio do curso, eu decidi que para exercer a profissão realmente não seria aquele o curso. Mas resolvi concluir e tal. E a seguir, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu não vou exercer essa profissão, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de poesia, de literatura, então vou estudar alguma coisa relacionada com letras. E aí fui fazer uma pós-graduação. Quando eu fui fazer a pós-graduação, eu decidi que ia pesquisar o cordel, né? Então a pesquisa seria em torno disso, do cordel, como o cordel se mantém vivo e quais são as demandas, né, daquele momento. Então isso nos anos 80. E aí, além da pós-graduação, eu decidi que ia fazer outra graduação. Aí resolvi fazer jornalismo. E aí, no curso de jornalismo, o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente chamava na época de projeto experimental, eu resolvi fazer o projeto na área de impresso. E aí fiz 5 reportagens, era uma série toda sobre cordel. E inclusive até depois foi publicada num antigo jornal que a gente tinha na época, que se chama, no início dos anos 90, que se chamava Folha de Pernambuco também. E a série foi publicada. Pronto, depois disso eu continuei sempre pesquisando a cultura popular, os folguedos, o carnaval, uma série de frentes, digamos, de pesquisa que, na verdade, tem essa coerência porque são pesquisas sobre cultura popular. E aí, depois de alguns anos só escrevendo reportagens, fazendo matérias, publicando alguns livros, eu decidi que ia voltar a estudar e fazer mestrado. E aí tive o feliz encontro com a minha orientadora, que é uma baiana de Feira de Santana, que depois viveu em Salvador e viveu pelo mundo e foi morar em São Paulo. Trabalhou na USP, depois foi para a PUC, e aí ela foi a minha orientadora do mestrado e do doutorado. E aí foi um encontro muito feliz, porque na verdade a gente tinha muita sintonia, e eu decidi que ia estudar essas poéticas de tradição oral, mas como isso já era na metade dos anos 2000, ou seja, 2005, quando eu comecei a fazer o mestrado, na metade da primeira década, né, do milênio, eu decidi, não, eu já sei o que é que eu vou apresentar. Vou apresentar a relação dessas poéticas de tradição com a cibercultura, porque é muito forte a adesão o tempo inteiro às tecnologias de comunicação que vão surgindo. Então, assim, por mais que a gente pense, não, isso não é tradução, não, isso não tem nada a ver com a tradução, tem sim. Porque desde o princípio, a imprensa, quando surgiu,
era a grande tecnologia do momento, né? E os poetas que eram da tradição da oralidade somente começaram a aderir também a publicar os seus poemas em formato de cordel. Então, a literatura de cordel, inclusive com essa nomenclatura, ela existiu em Portugal durante muito tempo e desde o início da imprensa. Que bacana isso, né? Bem interessante. Alice, você trabalha nas confluências entre literatura, patrimônio cultural, artes e comunicação. Explica pra gente como é esse trabalho. Então, por exemplo, o cordel é uma poética de tradição, né? Muito forte entre nós no Brasil inteiro e foi patrimonializado, né? Ganhou o título de patrimônio cultural e material do Brasil. Eu não trabalhei diretamente no inventário, na escrita do dossiê, mas de alguma maneira também colaborei, contribuí, porque pesquiso o tema e troquei ideias e também participei de debates, de eventos sobre isso. Os maracatus de baque solto, por exemplo, eles têm no meio dos grupos os poetas, em cada grupo tem um poeta do improviso, que é o mestre do apito. Então, eu fiz o meu primeiro trabalho, o meu primeiro livro publicado foi exatamente sobre essas poéticas de tradição oral em algumas, no caso, nos maracatus, e a relação dessa poética dos maracatus de baque solto com a poesia de cordel, com o improviso de viola, com o coco. E durante vários anos, quando eu vim para o Recife, o maracatu já me agradava, né? Eu já achava muito bonito. No final dos anos 80, eu fui morar em Nazaré da Mata, morei 10 anos lá. Então, lá, o grande foco dos maracatus. Sim, e aí, eu fiquei acompanhando, pesquisando, escrevendo reportagens, né? E publiquei o primeiro livro, o meu primeiro ensaio, que foi publicado em livro, que foi justamente sobre os improvisos poéticos dos mestres de maracatu. Uns anos depois, eu fui convidada a participar do inventário dos maracatus para serem registrados como patrimônio imaterial. Então, dentro dessa política de patrimonialização, eu participei pelo menos de dois registros, né, de uma maneira muito próxima. E claro que, muito mais do que o título, essas expressões da nossa cultura são patrimônios independentes de ganhar esse título da instituição, claro, né? Então, o meu trabalho, muito mais do que esse trabalho relacionado com políticas públicas, né, relacionados ao patrimônio cultural, é um trabalho que realmente se debruça sobre o nosso patrimônio cultural, né? Então, eu gosto muito disso, né? Me agrada muito, e desde adolescente que eu tenho esse gosto, né, pela cultura popular, sobretudo. Depois, quando eu fui fazer jornalismo, então, em vários momentos, eu fui estudar essas expressões da cultura popular sob o ponto de vista da comunicação. Então, o cordel mesmo, né? Por exemplo, eu escrevi um artigo que era sobre o 11 de setembro. Por que o 11 de setembro caiu tão bem no cordel, se a gente teve, naquele momento em que houve o atentado às Torres Gêmeas, um dos aviões a gente viu em tempo real, pela TV, atacando uma das torres. Então, como é que a gente tem, praticamente em tempo real, o evento acontecendo, todo o noticiário dando conta no mundo inteiro disso, e por que um cordel que vai falar sobre isso? Quer dizer, aparentemente seria mais do mesmo e não teria nada a acrescentar. Sim. Pelo contrário, tem muito a acrescentar, porque é uma linguagem que enfeitiça as pessoas, encanta, né? Com o ritmo, com aquela cadência toda, com o jeito interessante do poeta se colocar a própria opinião, e na contracorrente do jornalismo hegemônico, né, da comunicação hegemônica. Então, cada poeta se colocou ali, apresentou os fatos e se colocou como uma voz que estava ali falando, se colocando, né, sendo um protagonista daquela notícia. Ou seja,
eu vou dar a notícia, mas eu vou dar sob o meu ângulo, sob o meu ponto de vista, sob a minha perspectiva. E aí, pronto, isso é muito, muito interessante e é muito rico. E, na verdade, a gente vê que o cordel não é só aqui no Brasil, no Nordeste, que ele está vinculado com a divulgação de notícias, a difusão, com o noticioso. A gente tem dentro da classificação dos cordéis um gênero que a gente chama de folheto de circunstância ou folheto noticioso. E desde os primórdios da literatura de cordel a gente encontra lá em Portugal, na Espanha, folhetos que dão contas de eventos, de fatos. E esses cordéis, eles serviam como ferramenta de comunicação, de informação, né? Porque contava o que estava acontecendo. Era um jornal em cordel. Sim, exatamente. Inclusive, por exemplo, eu dei esse exemplo do 11 de setembro, quando a gente já tinha internet, transmissões ao vivo, todo um refinamento dos recursos de comunicação, né, dos meios, né, todas essas mídias. Mas, por exemplo, quando Getúlio Vargas morreu, então vários folhetos surgiram e foram milhares e milhares de tiragens, né, milhares e milhares de exemplares pelo Brasil inteiro, contando essa história, né, de Getúlio Vargas, porque ele morreu, como morreu, toda a história do contexto político, inclusive, né, daquele momento. E aí, nesse sentido, nesse momento aí, ele funcionava muito mais, de maneira eficaz e eficiente, como um jornal. Não é? Porque nos rincões onde não chegava realmente o jornal, nem notícia nenhuma, né, dos meios de comunicação, o folheto chegava. Mas, no entanto, essa é uma prática bastante antiga, né? E é tão antiga e tão encantadora que, como eu dei esse exemplo, né, do 11 de setembro, embora a gente tivesse já acesso a todas as maneiras de ver a notícia e todos os detalhes da notícia, o cordel fez muito sucesso e foram muitos títulos. Inclusive, uma pesquisadora, Candace Slater, que escreveu sobre cordel, ela fez também um artigo falando sobre isso. Por que esse tema foi tão recorrente em cordel e por que as pessoas compraram tanto e se interessaram tanto pelo cordel? Isso deve ser, olha, outra convidada que a gente deve trazer aqui. Precisa trazer aqui. Bom, Alice, porque o povo nordestino deve se orgulhar da sua cultura? Qual é a mensagem que você daria para alguém, para um nordestino? Bom, primeiro porque eu acho que, independente de ser a cultura nordestina e de ser uma mensagem para o nordestino, eu acho que os processos identitários, eles são muito importantes. Então, nós precisamos ter a autoestima suficiente para defender a nossa identidade. Então, a nossa identidade nordestina, ela precisa ser defendida o tempo inteiro. Então, não existe hierarquia, não existe uma cultura superior, uma cultura inferior, somos todos iguais e cada um tem, cada grupo, cada comunidade, cada povo tem as suas maneiras peculiares de se expressar, isso é muito rico, então a gente vai pelo planeta inteiro e a gente vai encontrar milhares de expressões, né, culturais, e, no entanto, somos todos humanos, né? Então não existe hierarquia e realmente a gente precisa estar sempre bem orgulhoso do que nós somos, sem desmerecer ninguém, mas nós somos assim e nós amamos ser assim. Isso é muito bom. Muito legal. Então, antes da gente seguir, vamos fazer uma brincadeira? Eu e Henrique vamos recitar músicas nordestinas e você completa com o verso seguinte. Uau, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. A primeira música, ela é inspirada em um cordel, acredito que seja em um cordel. Jangadeiro seria o senador, o caçaco de roça era o suplente, cantador de viola o presidente, o vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Olha aí, muito bem. Vamos lá. A próxima. Eu sou Mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco. Sou Leão do Norte. Olha aí, muito bem. Vamos lá. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, leva contigo o meu coração. Gente, olha aí, só três. Vamos lá. A próxima. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai é o doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer? Só pensa em namorar. Isso aí.
Vamos lá, a última música. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor. Por você? Não, com muito prazer. Isso. Com muito prazer. Quase. Muito bem, você está ouvindo Cuscuz com o quê? Agora são 12 horas e 21 minutos. Você está na Universitária Paulo Freire. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele lembra como chegou a trabalhar na Rádio Universitária Paulo Freire em 1963. E 62 aproximadamente eu ouvia em caráter experimental a Rádio Universitária AM da Universidade Federal. E achava muito interessante o tipo de música que tocava, a seriedade com que eles encaravam as músicas. Fui demitido do Canal 2 em 63 porque era do sindicato. Então eu procurei um amigo que eu já conhecia lá do Canal 2, que ele tinha feito estágio lá, Jarbas Maciel, era professor da Universidade Federal e tocava viola na Orquestra Sinfônica do Recife. Falei com ele, ele me levou, ele fazia parte da equipe de Paulo Freire, ele me levou para lá e eu fiquei na Rádio Universitária AM. Certa vez, numa das reuniões, Paulo Freire disse: olhe, a nossa rádio não pode tocar uma música sequer que não seja anunciada o nome do compositor e o nome de quem está cantando ou interpretando. Bem, era assim a Rádio Universitária AM, inclusive era a menina dos olhos de Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com o Cuscuz com o quê? Na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos recebendo a jornalista e escritora Alice Amorim. Alice, você já coordenou o Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC. Conta pra gente, o que é o INRC? Então, na verdade, o INRC é uma metodologia do IPHAN utilizada para fazer o registro dos bens culturais, né, que são patrimonializados, são registrados como patrimônio. Então, foi essa metodologia que a gente utilizou quando foi fazer o registro dos maracatus de baque solto. E aí são várias fichas que a gente preenche, vários aspectos, né, que são necessários apresentar. Então, por exemplo, no maracatu de baque solto, a gente fala sobre a poesia, a gente fala sobre a indumentária, sobre a música, aspectos da religião. E aí, dentro do que a gente estrutura como aspectos que precisam ser estudados e analisados, a gente organiza entrevistas, né? Preenche essas fichas, faz as entrevistas e depois disso tudo, de todo essa pesquisa de campo, né? E pesquisa documental também, que a gente também precisa ir nos registros, nos livros, a gente organizou um dossiê e um vídeo. Então, como resultado desse INRC, né, desse inventário, a gente fez o inventário, organizou as informações todas e construiu um dossiê que era um texto longo, falando justamente sobre todos esses aspectos que tinham sido levantados. E um vídeo de 20 minutos, que era uma espécie de síntese em imagens, em movimento, né, com som, para a gente apresentar para o mundo o que é o maracatu. É realmente um trabalho, assim, incrível, e a gente vê como é uma pesquisa importante, necessária, e ao mesmo tempo que a gente não consegue dar conta só, né? Éramos 15 pessoas indo para o campo. E os maracatus, eles ficam numa região, especificamente assim, na Mata Norte, só um pouquinho da Mata Sul, e mais ou menos uns 100 grupos, 100 e poucos, né, no período que a gente fez a pesquisa de campo, eram 115 grupos, se não me engano, e 23 cidades. Então, imagine, para a gente fazer uma pesquisa só com
essa quantidade de grupos e com esse universo geográfico, né, que não é tão grande. Agora pense, fazer sobre o cordel que a gente tem no Brasil inteiro. Então, nessa pesquisa eu não fiquei à frente do INRC, mas na verdade é uma pesquisa muito vasta, né, e a gente não consegue dar conta. E no final das contas é isso, é a dinâmica da cultura, os processos culturais, o tempo inteiro. A gente nunca vai fechar realmente um assunto, ele está vivo, está se movendo, e a gente também vai se movendo, e não é uma pessoa sozinha, uma única pesquisadora, um único pesquisador que vai dar conta desse universo. Nem mesmo assim, com a pluralidade, a diversidade de enfoques e de pesquisadores, a gente nunca vai esgotar esses temas, porque são temas realmente inesgotáveis e que estão sempre em aberto, se movendo. Sim, sim. Logo no primeiro bloco a gente comentou, né? Você falou pra gente como foi que o jornalismo entrou na sua vida, mas eu gostaria de saber o seguinte: quando você estava fazendo psicologia, né? E decidiu ir pro jornalismo, o que foi que te fez pensar no jornalismo como uma alternativa? A escrita, eu gosto muito, muito de escrever, gosto de dar conta de registrar uma série de coisas, né, de fenômenos, e aí eu imaginei que esse seria um bom caminho, né, assim, se eu fosse fazer o curso de letras, ok, seria interessante também, acho, mas eu não teria esse exercício profissional da escrita o tempo inteiro, né? Então eu realmente foquei nisso, né? O jornalismo impresso, a escrita, porque eu queria realmente desenvolver esse talento, né? Bacana. Além, você é doutor em comunicação e semiótica e também ministra oficinas, cursos e palestras sobre literatura. Fala mais pra gente sobre esses trabalhos. Então, eu gosto muito de falar, de apresentar os meus trabalhos, as minhas pesquisas, e gosto muito do contato, principalmente com jovens, né? Alunos de escolas públicas, pessoas que frequentam bibliotecas comunitárias, né? Então, eu acho que... E também outros públicos, claro, públicos das mais variadas faixas, e até com professores, né, com públicos mais especializados que já são conhecedores dos temas que eu falaria, por exemplo, né? Então, eu acho que o debate, a troca de ideias e a difusão também, né, dos conhecimentos são muito importantes. A gente realmente precisa partilhar, né? Eu acho que é um compromisso, é uma obrigação de cada pessoa poder partilhar os seus conhecimentos. Então, eu não vou, digamos, viver a vida inteira pesquisando e guardando para mim. Então, é importante que realmente esse trabalho vá para o mundo, né? É uma partilha, e é importante a gente compartilhar, é fundamental. Eu acho que não tem sentido você apenas pesquisar e guardar, né? Então, isso é um aspecto que é bem importante. Outro aspecto é que quando a gente está em contato com as pessoas, a gente está o tempo inteiro aprendendo e o tempo inteiro exercitando o que a gente sabe. Ou seja, eu estou até me ouvindo a minha própria voz sobre as coisas que eu venho pesquisando e podendo refletir mais sobre elas e criar novas perspectivas, novos ângulos, né? Então, eu acho que o conhecimento e a partilha, o amor aos livros, o amor à vida mesmo, né? Então, essa pesquisa de campo, ela é uma experiência e um registro do vivido, né? A gente vai se encontrar com pessoas que vão falar das suas próprias experiências, e a nossa experiência vai entrar em contato com essas pessoas, a gente como pesquisador, mas também como pessoa que está ali interagindo com outras pessoas. Então, eu acho que a grande coisa da vida é realmente a gente estar no mundo e a gente estar partilhando e a gente estar segurando as mãos umas das outras, não é? Porque isso é que é realmente a sabedoria de vida, né? Eu acho. Sim, sim. Alice, você estudou bastante a questão da literatura de cordel, mas além da literatura de cordel, existe algum tipo de livro nordestino que você gosta muito? Algum autor nordestino que você tenha alguma admiração? Então, mas dentro dessa perspectiva do popular, das poéticas de tradição? Qualquer um. O que você gosta de um modo ler? Geral, sim, claro. Eu adoro poesia. Eu adoro ler e adoro
o que é escrito de maneira bonita. Então, o que é para mim uma coisa escrita de maneira bonita, né? O poético me agrada muito. Então, mesmo quando é um romance, quando é um conto, quando é uma narrativa que a gente chama de ficção, não poesia, eu gosto muito de apreciar a escrita, né? Eu gosto muito de apreciar as sutilezas da linguagem. Então, para mim, a linguagem é assim, muito prazerosa. Então, eu sinto muito prazer com a leitura. Então, assim, daqui tem vários autores que eu gosto muito. Sidney Rocha, por exemplo, Ronaldo Corrêa de Brito, Raimundo Carreiro também gosto muito, dos poetas João Cabral, Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira, Everardo Noronha, que é um cearense, mas que viveu muito tempo aqui no Recife, eu gosto muito, né? Dos mais jovens, então, tem Fred Caju, o Wellington de Mello. Então, assim, tem muitos autores que eu amo. Eu adoro Mariane Biggio, Susana Moraes, né, que são poetas e tem uma obra muito bonita. Bom, tem vários outros que eu não citei, mas que, claro, eu gosto. Seria uma lista imensa, porque eu acho que é importante a gente produzir, sim, né? A gente deve se entranhar, né, no que gosta e do que gosta, mas ao mesmo tempo não só a gente para a gente mesmo. Então é fundamental a gente ler também as pessoas que estão vivendo o nosso tempo também e as pessoas que deixaram um legado importante, né? Então acho que mesmo que a gente não consiga, digamos, superar totalmente alguma vaidade, alguma autorreferência, mas acho que é fundamental a gente estar aberta para a contribuição das outras pessoas, dos outros escritores, né? Sim, verdade. Muito legal. Alice, uma tarefa comum de jornalistas atualmente é ter que identificar e desmentir as notícias falsas, também conhecidas como fake news. Por isso, nós queremos fazer uma brincadeira que basamos de bota fé ou é conversa. Essa brincadeira funciona assim. Nós vamos citar alguma manchete da notícia e você traz esse bota-fé ou essa conversa. Entendeu? Tá pronta? Entendi. Vamos ver. Antes da gente ir para a primeira manchete, eu queria mandar um abraço para Fátima Gomes, minha gente, ela sempre tá, né? Fátima Gomes, Diana Albuquerque e Vanessa Chagas, né? 3 pessoas de Surubim que estão nos assistindo Surubim agora. peso hoje aqui, né? Surubim é uma terra maravilhosa. Surubim e Paulo Freire já tem uma relação ali de, sabe, cumplicidade. Vamos lá. A primeira manchete é a seguinte: livro é devolvido com 42 anos de atraso em biblioteca no Canadá. Você bota fé nessa notícia ou acha que é conversa? Boto fé. E aí, será que é? Será que não é? Você acha o quê, Marcela? Acho que é verdade. Muito bem, a notícia é verdadeira e a multa pelo atraso chegou a R$13 mil. Mas a biblioteca tinha uma política de limitar as multas até $7,50, então não ficou caro, né, para se pagar. A segunda manchete diz: mulher foi presa após latir para cão policial. E aí? Bota fé ou conversa? Após latir? Latir Sim. para o cão policial. E aí? Bota fé ou Ela viu conversa? um cachorro. Boto fé. Olha aí. E aí? A notícia também é verdadeira. Por incrível que pareça, após a mulher latir para um cachorro nos Estados Unidos, os policiais a reconheceram e identificaram que a mulher tinha 2 mandados de prisão. Um por furto e outro por dirigir sem carteira. Gente, coisa Olha aí. incrível, né? Então, pessoas que têm aí um nome não tão limpo, né? Não latam para cachorros. cachorro. Não façam Não pode isso. chamar a atenção, né? É verdade. Vamos lá, a terceira manchete diz o seguinte: Pablo Vittar ganhará programa infantil com apoio da Lei Rouanet. Bota fé ou se é conversa? Nos tempos que correm, fico em dúvida. É conversa. Minha gente, embora muita gente tenha acreditado e criticado, a notícia que a drag queen ganharia um programa infantil com apoio da Lei Rouanet é falsa. E você que nos acompanha pelo Facebook, tem alguma questão ou comentário para nossa convidada? Interaja com a gente. Agora são 12h35. A gente volta rapidinho. 775,
Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Está chegando a hora de dar vez e voz às mulheres no esporte. O Virada no Jogo estreia na quarta-feira, dia 15 de maio, com uma série de 3 programas especiais. Virada no Jogo, aqui na Rádio Paulo Freire. E eu estou aqui com a Lucy Alcântara, ela é cineasta, né, do Recife. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Eu falo uma palavra, uma frase, e você completa, né, com a primeira coisa que vier na mente. Vamos lá? Tá certo. Nordeste. O melhor país do mundo. Cinema. O melhor documentário do mundo. Rádio. A melhor rádio do mundo, que é a Paulo Freire. E já que o nome do programa é Cuscuz com o quê? Você come cuscuz com? Eu como cuscuz com ovo, quando é salgado, com leite, quando é doce. Eu como cuscuz com qualquer coisa. Amo cuscuz. Somos 2. Você pode me fazer uma pergunta assim: Lucy, você gosta de homem? Você gosta de uísque? E de cuscuz? Maria Maninha. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta na Rádio Universitária 820 AM, ao vivo, com Cuscuz com o quê? Um programa voltado para o nosso país, o Nordeste. Hoje estamos especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a jornalista e escritora Alice Amorim. Então, Alice, você lançou no último dia 4 de maio, não foi isso? Agora sábado, o livro Pelejas em Rede. Vamos ver quem pode mais. Você que está acompanhando aí, gente, né, pela live do Facebook, está podendo ver aqui a capa, tá comigo. Esse livro é baseado, né, em sua pesquisa de doutorado, que fala sobre as produções de pelejas de cordelistas e repentistas na internet, principalmente nas décadas de 90 e 2000, não é isso? Como foi o processo de escolha e apuração desse trabalho? Então, na verdade, esse trabalho é uma continuação, um aprofundamento do trabalho que foi feito para o mestrado de 2005 a 2007. E, na verdade, como eu tenho uma relação muito próxima com muitos cordelistas, desde o princípio, desde o momento em que essas pelejas virtuais começaram a existir, eu vinha acompanhando. Então, em 95, um poeta lançou um folheto que se chama Marco Cibernético, construído em Timbaúba. Ele vivia lá em Timbaúba e fez esse folheto falando justamente sobre isso, que ele poderia acessar as musas todas usando internet, computador, e que isso não ia desmerecer essa poesia tão tradicional. Em 97, ele, José Honório, e um outro poeta chamado Américo Gomes criaram uma peleja pelo e-mail, que se chamou também, que a partir daí, na verdade, era a primeira peleja, e eles decidiram inventar esse nome, criar esse nome, Peleja Virtual. Então, nesse momento, eles fizeram essa peleja por e-mail. Um manda a estrofe, o outro responde, a estrofe vai, a estrofe vem, até que quando terminaram de fazer o folheto, decidiram que iam publicá-lo também no formatinho tradicional. E aí, depois disso, mais ou menos 1999, 2000, vários poetas começaram a fazer a mesma coisa. E vários folhetos começaram a surgir na internet, né? MSN, Facebook, Twitter, e a seguir também impressos, né, no formato tradicional, ou seja, o digital, o oral e o impresso o tempo inteiro conectados, né, e um reforçando o outro, né, nada de um eliminar, anular o outro, isso não existe, né, então se criou uma complexidade maior, né, nesse sentido. E o tempo inteiro eu acompanhei os recitais, essa produção que foi impressa, né? A produção que ia acontecendo nas próprias redes sociais. Inclusive os poetas me mandavam, às vezes, os bastidores, digamos, da peleja. Então, a conversa entre os dois, ou entre os três, entre os quatro, sobre como era que cada um devia fazer. Não, isso aqui tá errado, você errou aí na rima, aí tá bom, vou mandar de novo. Aí, assim, bem interessante o making off, né, das pelejas. E aí, na verdade, eu me senti sempre muito dentro desse universo, né, inclusive porque eu não escrevo poesia de cordel, mas amo a poesia, né, de cordel e a poesia dos repentistas.
E justamente por me interessar por isso, o tempo inteiro estou mergulhada nesse universo. E aí, assim, de alguma maneira foi fácil, porque foi muito suave, prazeroso, né? Mas ao mesmo tempo muito intenso, porque o tempo inteiro eu dedico as minhas energias a isso, né? E isso, assim, também é muito forte, né? Mas é muito bom, eu realmente gosto muito. E desde os anos 80, quando eu vinha começando a fazer lá as reportagens sobre cordel e sobre essas poéticas, entrevistando vários poetas antigos, como Pinto do Monteiro, que eu fiz matéria sobre ele, José Costa Leite, J. Borges, Dila. Então, Patativa do Assaré, eu estive lá em Assaré para visitá-lo e entrevistá-lo. Então, esse universo todo, ele faz parte da minha vida o tempo inteiro. E isso também é um resultado desse longo processo. É uma trajetória que, assim, teve um começo, mas nunca teve um fim, né? Ainda bem. Quer dizer, é um contínuo, é uma produção sempre em progresso, né? Sempre sendo renovada, crescida. E, assim, essa é a dinâmica também dessas poéticas, né? O tempo inteiro elas estão em movimento. E para você, Alice, qual a importância das universidades públicas no Brasil no campo de pesquisa científica? Então, eu acho que as nossas universidades, embora certas autoridades queiram desmerecer, desqualificar, né, mas nós temos importantes pesquisas, né, nossas universidades, elas têm uma importância, inclusive no cenário internacional, né? E o conhecimento, ele realmente precisa ser acessível a todos. E eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu, né, durante um período a gente conseguiu no país, né, tornar o acesso à universidade muito mais facilitado, muito mais próximo para todo mundo. E isso é importante. Então, eu acho que a pesquisa acadêmica, ela traz novos horizontes para todos os aspectos, né? Então, saúde, comunicação, tecnologias, né? As tecnologias de informação. Então, as pesquisas acadêmicas, elas são fundamentais justamente para alimentar e para renovar, para a gente crescer, né? Para a gente ir adiante, para a gente avançar enquanto cidadãos, né? Então, a cidadania, ela está em primeiro lugar e ela precisa realmente ser exercitada com a universidade também, né? Quer dizer, o mundo empírico, ele é tão importante quanto o universo acadêmico, o mundo intelectual. A gente não pode separar isso, uma coisa da outra. Bom, você acredita que com as tecnologias, o cordel em formato de folhetim impresso, corre algum risco de deixar de existir? Até o momento, a minha perspectiva é de que não. Pelo contrário, a possibilidade dessa conexão, dessa interação entre os poetas, né, que estão se comunicando aí com poetas do Brasil inteiro, poetas brasileiros que às vezes estão vivendo em outros países, toda essa conexão, toda essa interação, ela tem trazido uma produção, um enriquecimento da produção, e em termos de qualidade e de quantidade, inclusive. E, ao mesmo tempo, os folhetos que vão surgindo a partir daí, dessa produção que é de internet, que é de web. Então, o cordel, ele continua muito vivo e as pessoas têm um prazer muito grande de folhear, né? De pegar o livrinho, o formato, a capa, as informações todas e ver no papel também as estrofes, né? Distribuídas no papel. Então, eu considero que não vai acabar. Além disso, comprar também na feira, né, junto com aquele painelzinho onde tem todos os cordéis, né? Sim, inclusive nas próprias livrarias, né? Hoje a gente encontra os folhetos em vários locais, lojas de artesanato, livrarias, banca de revista, né? Nas feiras livres. Então, essa riqueza aí é um acréscimo, quer dizer, a gente conquistou mais ainda espaço, né? A experiência é completa. Sim. Você, além de escritora, também é criadora da editora e coletivo artístico Zanzar, né? Como foi o processo de criação dessa editora? Conta pra gente. Na verdade, eu gosto muito de livros e eu gosto de todo o processo do livro. Então, eu gosto de conceber, pensar que tema eu gostaria de desenvolver num livro.
Como eu vou escrever esse livro, como eu vou estruturá-lo, como esse livro vai ser distribuído nas páginas, a capa, como vai ser o manuseio, né, as imagens. Então, eu gosto muito do processo do livro, do início ao fim, né, quer dizer, de todo o processo. E aí, por conta disso, eu disse, tá bom, vou agora pensar nisso, fazer uma editora, e, inclusive, para a gente poder, para eu mesma, né, e os amigos, podermos publicar as nossas coisas, e não ficar na dependência do hegemônico, né, das empresas ou dos grupos econômicos que de alguma maneira querem ter a primazia, né, o monopólio. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é uma maneira de a gente estar no mundo e a gente dar voz, né, ao que a gente deseja defender, né, também produzindo os nossos próprios livros. E o coletivo, na verdade, também é um coletivo para a gente estar em grupo, para a gente estar pensando, atuando, refletindo, né, em grupo. Então, no coletivo Zanzá, a gente já promoveu oficinas de escrita, cursos, recitais, apresentação de livros, né, performances. Então, na verdade, é isso, de a gente querer estar em conjunto, atuando em conjunto, em grupo, não se isolar, né? Não ficar naquele clichê do escritor que é um solitário e que fica lá no seu cantinho, escondido, fugindo do mundo, fugindo das pessoas e só no mundo dos livros. Não, a gente quer estar plenamente na vida, na rua, sentindo os cheiros, vendo as pessoas, ouvindo os barulhos da rua, né? E construindo juntos, né, essa trajetória do humano, que ela não é uma viagem do eu sozinho. Sim, sim. Legal. No Brasil de hoje, que as pessoas leem em média 2,43 livros por ano, qual a importância de incentivar a leitura no país? É fundamental. Pela leitura, a gente se reconhece, a gente cresce, a gente tem voz própria e a gente defende a cidadania. Então, o livro, a leitura, a biblioteca são uma necessidade, né, básica para nós humanos. E acho que quando a gente vive num país, né, que em algum momento a gente dizia em desenvolvimento, mas subdesenvolvido, na verdade, com um índice muito grande de analfabetismo. Então, mais do que nunca, é importante que a gente vá para os livros, que a gente estimule a leitura, não é? Que a gente estimule esse conhecimento. E o grande exemplo de Paulo Freire, né? Viu Paulo Freire? O patrono da rádio, né? Total, fundador da rádio. Fundador, pois é. Mais do que patrono. É verdade. E há 15 dias atrás, nós recebemos aqui o poeta popular Alan Salles. Né? Ele que fez, de certa forma, a ponte entre o Cuscuz com o Quê e você. Como foi que vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu em 1900... acho que sim, 1999, 98, quando ele começou a fazer os cordéis, e aí ele se inseria nos recitais, participava de vários eventos de poesia, né? Depois a gente foi estreitando mais ainda os laços durante o período em que existiu a União de Cordelistas de Pernambuco, né? Ele era muito atuante. E engraçado que, assim, foi realmente uma sintonia bem forte, né? Bem bacana. E ele sempre que faz os folhetos, né, me oferece, faz questão de conversar sobre a produção poética, que é uma produção extensíssima, né? Muito rica e muito irônica, muito sarcástica, né? Bem crítica, e isso eu acho muito bom também, né? E por conta disso também, nesse livro, ele, como é um dos grandes atuantes nas pelejas em rede, eu falo bastante também sobre a produção dele nesse livro, Pelejas em Rede. E pronto, ele é um amigão do coração, fez o recital no lançamento que houve sábado no Mercado da Madalena, ele quem coordenou o recital.
e apresentou algumas músicas dele, muito, muito legal. E acho que realmente, assim, é um artista que tem uma singularidade, né? Tem uma voz própria. Sim, sim. Um grande abraço para ele, né? Que está com certeza nos assistindo. Com certeza. E como foi o lançamento do livro pela Disney Rede no último sábado? Foi ótimo, foi uma delícia. Então, por exemplo, a gente estava ali no mercado, no box 15, onde tem livros, doces, né? Doces caseiros, artesanais, cachaças especiais, livros também, discos, né? Assim, é um local onde se divulga muito, se difunde muito a nossa cultura. Então estávamos lá, de repente aparece um pandeirista, começa a tocar também o pandeiro, aparecem uns vendedores de rói-rói, mané gostoso, a florista que vai passando, as pessoas vão chegando, vão interagindo, né? Pessoas que passam e começam a conversar. Então, assim, é aquele universo muito rico dos mercados populares, né? E foi muito bonito, um dia ensolarado, muitos amigos naquela coisa do aconchego, né? Então foi muito lindo. E realmente, assim, eu tenho uma gratidão enorme, né, por todos os que participaram diretamente e indiretamente da construção desse livro. E é um livro que foi incentivado pelo Funcultura, então eu fiz questão de pelo menos a metade da tiragem fazer distribuição com bibliotecas, com instituições de pesquisa, né? Foi uma tiragem de 1.000 exemplares e dedicado de modo especial à minha orientadora, que já vinha um bocadinho doente, né? E 5 dias antes de eu receber o livro da gráfica, ela faleceu. E assim, eu adoraria que ela realmente pudesse ter tido a oportunidade de ver o livro, porque seria uma maneira de eu mostrar a minha gratidão, assim, com um objeto concreto, palpável, né? Mas uma pessoa muito incrível, assim, que fez uma pesquisa muito bonita com cordel, com poéticas de tradição oral, e teve um papel muito importante para um universo muito grande de pessoas que foram orientando dela, né? E o nome dela é Jerusa Pires Ferreira. Fez um trabalho muito bonito. Que pena, né, que ela nos deixou. É o ciclo da vida, né? A gente não tem como deter. É verdade. Um dia todos nós iremos, né? O nosso horário já está acabando, mas vamos fazer uma brincadeira para fechar? Vamos lá. Eu e a Marcela, a gente vai dizer uma palavra, uma frase, você completa, né? Ou diz a primeira coisa que vier à sua mente, ok? Então, livre associação, né? Da psicanálise aqui ao vivo. Cuscuz com que também é terapia. Total. Vamos lá, Marcela? Vamos lá. Nordeste. Riqueza, sol, praia, cultura, cordel. Cordel, o que é que vem? Sim, cordel, poesia, imaginário. Um lugar especial do Nordeste. Recife. Sabe o que foi que o Alan respondeu quando a gente perguntou para ele? Minha casa. Maravilha. Foi a casa dele. Literatura. Poesia. Uma expressão nordestina. Uma expressão nordestina. Oxi. Um escritor do Nordeste. João Cabral de Melo Neto. Um livro nordestino. Boa pergunta, porque são tantos tantos e tão maravilhosos. Posso dar uma dica? Pelejas em rede. Pelejas em rede, vamos ver quem pode mais. Esse aí, olha, vale a pena. E já que o nome do programa é Cuscuz com o quê? Você come cuscuz com? Manteiga de garrafa, leite de coco, o coco raladinho assim por cima também. Assim que é bom. Manhã deve agora estar em casa também se... Manda aí um cuscuzinho pra gente. É verdade. Fátima Gomes bem que podia, não é a equipe que está aqui. Vocês não concordam? Olha aí. Fátima, né? As pessoas querem experimentar, né? Ajude Fátima. Aí. Alice, muito obrigada por ter estado conosco nesse tarde. Muito obrigada, foi maravilhoso. Parabéns aí pela dinâmica do programa, muito legal, muito bacana. Obrigada.
Parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia. O cuscuz de hoje está acabando. Esse especial com a jornalista e escritora Maria Alice Amorim teve a apresentação de um cabra bom, estudante de jornalismo da UFPE, Henrique Jonatas. E de Marcelo Dourado, estudante do curso de jornalismo da UFPE. Produção de Henrique Jonatas, Marlon Júlio e Marcelo Dourado. Supervisão de Catarina Polônio. Nos trabalhos técnicos, Marlon Júnior e Marta. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, gente. Até a próxima terça, às 12 horas, com mais um programa Cuscuz com o quê? ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Vou fazer só um fragmento que é de um poema mais longo e que se chama Quando o Tempo Era Menino, que mostra como os meninos pobres da minha época e da minha condição superavam essas dificuldades para construírem seus próprios brinquedos. Não é nem de longe uma louvação romântica da pobreza, mas é a mostra da superação, de como esses meninos iam superando essas dificuldades. E aí esse poema que se chama Quando o Tempo Era Menino diz o seguinte: tenho pena das novas gerações, de crianças dos centros principais, emboscadas por medos capitais, com agenda de tanta obrigação. É ginástica, é inglês, é natação, psicólogo, colégio, judô, dança, futebol, capoeira, e isso cansa que a lista ultrapassa o que cabia. Se a agenda é maior do que o dia, a que horas crianças são criança? Quem viveu ser criança antigamente, em cidade pequena interior, e é filho de pai trabalhador, analisa o fenômeno tristemente. O menino não dá-se por contente, com espada que acende se olhar, com carrinho que anda se falar, com boneca que sabe tradução e com birra atirar-se no salão, reclamando não ter de que brincar. Minha gente... Uma lata de óleo já usada, 4 tábuas pedidas a um caixote, aparadas a dente de serrote, já no flandre a forma desenhada. Prego, lata, madeira, está montada do opala estrutura em perfeição. 2 aspas compõem a suspensão, para-choque, painel, minúcias todas, havaianas emprestam 4 rodas e um barbante comprido à direção. Minha gente... Assobio começa outra jornada, pés descalços se afogam na areia, fascinados com uma bola de meia, 10 meninos jogamos na estrada, a plateia de bode está lotada, vem um craque e avança em currupio, dribla um poste, um pé de tamboril, no imponente zagueiro da embuia, dá com classe humilhante banho de cuia, faz o gol que Pelé não conseguiu. Ressoava uma voz pelo quintal, vigilância infalível que não tarda, era a mãe para tirarmos nossa farda, estendendo outra roupa no varal. Triste azul amassado do tergal, pobres brancos de fios violados, rotos congas com língua já cansados. Perdoar tanto grude terra vária, só milagre de água sanitária, com carinhos de mãe muito extremados. Ninguém tinha um brinquedo fabricado, mesmo o básico a pobreza nos negava, que era enorme, porém não superava. Fantasia, invenção, nem o sonhado. Mundo feito de modo improvisado, com engenho, com arte, com vontade. Feita em casa nossa felicidade, nenhum medo nos tinha por escravo. Se o bolso era falto de centavo, nossas pernas corriam liberdade. Minha gente! Isso é o espírito que o cuscuz precisa. Você tem que vir aqui mais vezes. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire apresenta Sessão Kids. Opa, cuidado! Não precisa chorar, Flor. Deixa eu ver, filho. Ah, não machucou, Flor. Foi
foi só um susto. Aí o que a gente faz? A gente sacode a poeira, arruma a cabeleira. Se caiu, levanta, né, Flor? É isso aí. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto. Pronto, meu amor. Deixa ver, não feriu, não machucou. Levantou, deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto. Pronto, meu amor. Deixa ver, não feriu, não machucou. Levantou, deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Às vezes a gente cai, e outras vezes vai que vai. Se joga pelo mundo, se arrisca, pisa fundo. E se tropeça, ai, ai, ai. Mas com amor a gente aguenta, e a dor a gente logo espanta. Sacode a poeira, arruma a cabeleira. Opa, se caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Opa! Caiu, levanta. Se não machucou, não arranhou. Caiu, levanta. Muito bem. Já passou. Oi pessoal, a sessão Kids começou. Eu sou Larissa Correia, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, e acabamos de ouvir a música Caiu, Levanta, interpretada por Grandes Pequeninos, composta por Jair Oliveira. Vamos ouvir agora a história A Menina da Cabeça Quadrada, produzida pelos alunos e alunas do 6º período de rádio, TV e internet da UFPE. Vez uma garotinha chamada Cecília. Ela, assim como as outras crianças, gostava muito de brincar com tablets, celulares e jogar videogame. Até que um dia, algo muito estranho aconteceu. Ai, bom dia, bonecas. Bom dia, ursinhos. Ai, não sei porquê. Hoje estou estranha, com a minha cabeça doendo. Será que é esse travesseiro? Mas ele continua tão fofinho. Talvez dormir de novo com a cabeça no tablet. Será que é por isso que me sinto estranha? Bem, vou me arrumar antes que mamãe reclame. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que... Ah! Minha cabeça está quadrada! Mamãe, papai! Os pais de Cecília ficaram preocupados e logo procuraram uma médica. Filhota, não precisa ter medo. Papai tá aqui com você e a doutora Luísa vai saber curar essa cabecinha. Muitas crianças estão com o mesmo problema que você. Cecília Maria, pode entrar. Você é a próxima. Olá, doutora. Como a senhora pode ver, a minha filha está com a cabeça quadrada. Tô vendo mais uma. Já perdi a conta de quantas crianças chegaram aqui com a cabeça quadrada. E sabe o que mais? Ainda não descobrimos a solução. Calma, filha. Vamos dar um jeito nisso. Cecília, mesmo com a cabeça quadrada, teve uma grande ideia. Quem sabe minha vozinha me ajude a resolver esse problema? Cecília, o que aconteceu, meu amor? Por que você tá chorando? Vovó, olha minha cabeça. Oh, minha pequena, com tanto tablet, celular e TV, sua cabeça só podia ficar quadrada. E agora? O que faço para ter minha cabeça redondinha de volta? Que tal você começar a fazer coisas redondas, bem redondinhas?
Será que isso vai dar certo? Por que você não tenta? Vou começar agora mesmo, vovó. Você tem sempre as melhores ideias. Cecília começou a pensar em coisas bem redondas. Bambolê, bolinha de gude, ioiô. Muito empolgada, deu início à sua missão. Chamou os amigos do bairro e logo um montão de crianças também estavam andando de bicicleta, jogando bola, fazendo bolinhas de sabão, rodando peão e fazendo muita zoada. Pega a bola ali! Ai, meu Deus! Acho que... minha cabeça ficou redonda! Finalmente vou poder usar meu chapéu de novo. E assim, Cecília e todas as crianças do mundo voltaram a ter a cabeça redonda, com muito espaço para as ideias circularem. Aprenderam que dá para brincar de muitas coisas e ser feliz de muitas maneiras. Esta é uma adaptação da obra A Menina da Cabeça Quadrada, da autora Emília Nunes, produzida pelos estudantes de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Lídia Rocha, Brenda de Andrade, Joyce Santos, Maiara Monteiro, Rayane Rodrigues e Renê Melo. Trabalhos técnicos, Felipe Peixoto. Supervisão, Raudiane Pereira. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Você ouviu A Menina da Cabeça Quadrada, uma história produzida pelos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE, com trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. É bem legal jogar no celular, né? Assistir desenhos no tablet e na TV, mas também é muito bom brincar de outras coisas, com os amigos ou até sozinho mesmo, como ouvimos na história A Menina da Cabeça Quadrada, né? É por isso que vamos ouvir agora a música Brincadeira de Criança, interpretada pela turma do Carrossel. Brincar.
Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Nós ouvimos Brincadeira de Criança, interpretada pelo Carrossel. E para continuar a brincadeira, vamos ouvir agora o Palco de Brinquedos, de Mundo Bita. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Numa viagem intergaláctica pela galáxia da imaginação, a bordo de uma astronave onde eu sou o capitão. Ou numa festa em um castelo, eu rodopio, giro de peão. Vão chegando os convidados numa bolha de sabão. Brincando a gente inventa, cria, descobre, conquista. Num palco de brinquedos, toda criança é artista. Nos encontramos com dinossauros muito famintos. Que vamos fazer? Brigadeiros de massinha, todos eles vão comer. Merece um prêmio muito bonito quem equilibra bem o bambolê. Peças de um quebra-cabeça pra juntar e resolver. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Numa viagem intergaláctica pela galáxia da imaginação, a bordo de uma astronave onde eu sou o capitão. Ou numa festa em um castelo, eu rodopio, giro de peão. Vão chegando os convidados numa bolha de sabão. Brincando a gente inventa, cria, descobre, conquista. Num palco de brinquedos, toda criança é artista. Nos encontramos com dinossauros muito famintos. Que vamos fazer? Brigadeiros de massinha, todos eles vão comer. Merece um prêmio muito bonito quem equilibra bem o bambolê. Peças de um quebra-cabeça pra juntar e resolver. Brincando a gente inventa, cria, descobre, conquista. Num palco de brinquedos, toda criança é artista. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. Papa, tique tique bum. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Acabamos de ouvir Palco de Brinquedos, do Mundo Bita. É tão legal conhecer coisas novas, né? Fazer um passeio diferente, ter amigos de todo lugar, de várias cores, crenças e jeitinhos. E todos nós precisamos respeitar as diferenças. As pessoas que pensam diferente da gente, as que são magras, as que são gordas, enfim, todos têm os mesmos direitos. E é por isso que vamos ouvir agora Normal é Ser Diferente, composta por Jair Oliveira, interpretada por Grandes Pequeninos. De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar.
disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu sei. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim. Eu sei. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Não, não. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Que não! Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir Normal é Ser Diferente, composta por Jair Oliveira, interpretada por Grandes Pequeninos. Vamos ouvir mais uma historinha? Vamos escutar agora O Quanto Eu Te Amo, que foi produzida pelos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Palavras ao Vento. Hoje, a gente vai conhecer a história de um coelhinho bem arteiro. Ele quer mostrar para sua mamãe coelho que ele a ama muito, muito mesmo. Essa história é uma adaptação para a rádio do livro O Quanto Eu Te Amo, escrito por Sam McBride. Já era hora de ir para a cama, e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas da mamãe coelho. Mamãe, mamãe, Ele queria ter certeza de que a mamãe coelho estava ouvindo. adivinha o quanto eu te amo? Acho que isso eu não consigo adivinhar. O coelhinho esticou seus bracinhos o máximo que pôde. Tudo isso aqui, ó. A mamãe esticou os braços e disse: E eu te amo tudo isso. Uou! O coelhinho ficou impressionado com o tamanho dos braços da sua mãe. Pensou um pouco e então disse: E eu te amo toda a minha altura. E eu te amo toda a minha altura. Nossa, mamãe! O coelhinho olhou a sua mamãe dos pés à cabeça, se encantou de novo com o tamanho dela e desejou um dia ser tão alto quanto ela. Logo, o coelhinho teve outra ideia. Se virou de ponta cabeça, apoiando suas patinhas na árvore e gritou: Eu te amo até a ponta dos dedos dos meus pés. Uou! Ah!
Cuidado, meu filho. Preciso de você inteiro para dizer que eu te amo até a ponta dos meus pés. O coelhinho riu, mas ainda não havia desistido de achar algo tão grande quanto o amor que sentia pela mãe. Então, pegou impulso para pular e enquanto pulava disse: Eu te amo da altura do meu pulo. Mamãe Coelho era muito mais alta e saltou até suas orelhas encostarem nos galhos das árvores. E eu te amo da altura do meu pulo. Então o coelhinho pensou: Será que um dia eu vou saltar tão alto quanto mamãe? Ainda no desejo de mostrar à mamãe o quanto a ama, ele disse: Eu te amo do tamanho de toda a estradinha, daqui até o rio. E eu te amo até depois do rio, até as colinas. O coelhinho viu a enorme distância daquela estradinha, que levava de sua casa até as colinas. E apesar de já estar sonolento, ainda pensou que nada poderia ser maior que a distância até o céu. Então olhou para a imensa escuridão da noite e disse: Eu te amo até a lua. Caramba, isso é muito, muito longe mesmo, filho. Está com sono, Bentinho? Vendo o filho quase adormecendo, a mamãe coelho dá um beijo em sua testa e fala baixinho: E eu te amo até a lua, ida e volta. História adaptada do livro O Quanto Eu Te Amo, escrito por Sam McBride, realizada por Ana Beatriz Aguiar, Beatriz Jatobá, Carol Laranjeiras, Eduarda Freitas, João Lucas França e Caroline Mariá. Supervisão: Raudiane Pereira. Trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Com muito amor para Anne Bento. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você está acompanhando a sessão Kids da Rádio Universitária Paulo Freire. E nós ouvimos agora a história O Quanto Eu Te Amo, produzida pelos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE. A historinha que ouvimos fala sobre amor. O filhotinho tenta mostrar para sua mãe o tamanho do seu amor. E a música que vamos ouvir agora foi composta por Roberto Carlos e também tenta explicar o tamanho do amor. Você acha que dá para medir o amor que a gente sente? Comenta com a gente o que você acha. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Facebook, Instagram ou Twitter. Você pode pedir a ajuda de um adulto para fazer isso, tá? Vamos ouvir Como é Grande o Meu Amor por Você, numa versão do Mundo Bita.
sei dizer como é grande meu amor por você. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A sessão Kids de hoje chegou ao fim. Esse programa foi produzido por mim, Larissa Correia, estudante de comunicação da UFPE, com trabalhos técnicos de João Lucas e Beatriz Jatobá, e supervisão de Catarina Apolônio. Você escuta agora A Banda, composição de Chico Buarque, interpretada pela turma do Carrossel. Até a próxima! Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, Cantando coisas de amor.